Boa noite, pessoal. Noite. Boa noite. E aí, Guapi? Fala, Guapi. Tudo bem? Pessoal, primeiramente eu vou pedir para todo mundo ficar no mudo, né? Senão vai gerar um pouquinho de caos aqui dentro. A gente tem aqui como host o poder de mutar vocês, então não se sintam constrangidos se a gente fizer isso. Vocês estão vendo a apresentação que tá aparecendo aí? Tô vendo. Tá vendo, né? Sim, normal. Beleza. Gente, vamos começar então? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Diego Apiaçu, sou da turma IN05. Se vocês puderem até, tem um jeito aí de dar um rename aí, se vocês quiserem botar o nome do lado, a turma de vocês, seria interessante também para a gente conseguir visualizar. Bom, eu sou formado em 2005, como eu falei, eu sou atualmente o gestor executivo da Alumni, ou Alumni, né, como a gente costuma falar. Eu queria agradecer a presença de vocês, é um evento um pouquinho diferente, né, é a primeira vez que a gente faz online, espero que a gente consiga fazer outros agora, né, acho que a gente agora pegou aí o formato legal de fazer. Eu acho que esse momento aí vai ensinar muita coisa pra gente, então... Eu acho que são inúmeras oportunidades que a gente vai ter de fazer outros eventos online, talvez em formatos menores, convidando mais gente. E, claro, assim que voltar essa história né, de parar com esse isolamento social, a gente, claro, consegue fazer nossos eventos de novo. E falando desse evento, é um evento muito especial para mim, porque eu não sei se alguém conhece aqui a minha história, eu, antes de assumir como head da Alumni, eu empreendi. Eu tive uma startup no ramo imobiliário, também tive uma empresa de engenharia, então esse evento tem um toque muito especial para mim, né? E aí, através desse meu momento empreendedor que eu tive, eu conheci outros imianos que estavam empreendendo, né? Foi um contato que eu tive com o Matana. O Matana está aí também, né? Opa, tô na área, Nesse momento que eu estava buscando, né, uma transição, eu estava querendo fazer empreendedorismo, eu estava querendo buscar startups. E aí uns malucos aí, o Matana, Alexandre Lima da minha turma, Marcelo Teixeira da 06, me convenceram que esse projeto da Alumni seria como se fosse uma startup. E de fato né? A gente pegou o projeto basicamente sem muita coisa construída, que a gente conseguiu construir, né? E eu vou compartilhar com vocês o dia da minha recepção. Esse dia aí foi o dia que eu fizeram uma festinha para mim lá e ó, chamamos lá um refrigerante, uma cerveja, um bolo, e tá aí o pessoal, tem gente das antigas, né? Você vê ali o Teixeira, o Alexandre, são os fundadores da Alumni, e tem uma galera nova que chegou, né? E Matana, tá o Raoni, tá o João, o Loriato, os estagiários. E eu acho que foi isso que deu liga ao projeto, né? A gente pegou o pessoal empreendedor do passado se juntou ao pessoal empreendedor novo e a gente conseguiu, de alguma forma, montar uma coisa muito especial, né? E era startup mesmo. Isso aí é a nossa mesa, a gente começou com 3 estagiários, na verdade tem 3 estagiários até hoje. Era no hangar. O hangar era um projeto do Matana, que ele reunia startups no ambiente, depois ficou voltado para EdTechs. Então, assim, a Alumni ela foi inserida num contexto de startups que foi fundamental para o seu crescimento. Então, por isso que eu acho esse evento especial e tenho muito orgulho de ter participado da organização. Nesse processo de transformação da Alumni, a gente criou esse mote, que é o apoiar o IME, a comunidade imiana. São os nossos objetivos. E a gente foi trabalhando em função disso. A gente começou a apoiar projetos do IME, né? A gente viu uma dificuldade tremenda de professores e alunos que estavam querendo fazer coisas novas, de conseguir capital, conseguir recursos, conseguir apoio para fazer certas coisas, né? E a gente começou a fazer editais, a gente começou as pessoas podiam submeter projetos para a gente, que a gente, com um comitê junto com o IME, escolhia os projetos para financiar. E assim que a gente começou. A gente já está agora no 4º, a gente fez, na verdade, o 5º edital.
Então, a gente começou em 2018, no primeiro semestre, já estamos aí no 5º edital. Então, é uma coisa que fez super diferença lá para eles. E aí, então, aqui são 3 fotos, deixa eu ver se eu consigo anotar. São 3 fotos, tem as meninas da STEM, que não sei se você conhece esse projeto, é um projeto muito legal das meninas do IME, que elas estão se organizando para fomentar outras meninas a entrarem na carreira de exatas, né? Matemática, engenharia, ciências em geral. Então, elas visitam colégios públicos e para incentivar essas outras meninas a entrarem na carreira de exatas. É um projeto que a gente apoia também. O pessoal da matemática, todo ano traz medalha para o IME. Isso é muito importante para a gente como ex-aluno, né? A gente conseguir ter notoriedade na sociedade de alguma forma, né? Que a formação do IME, muito embora não seja exatamente de matemática, né? É uma faculdade de engenharia, a gente forma também profissionais que conseguem competir de igual para igual com os matemáticos do mundo. Isso é muito importante para a gente. E a gente apoia esses projetos. E embaixo aí está o pessoal da RoboIME, que são vice-campeões mundiais de futebol de robôs. Para quem não sabe, esse futebol de robôs, os robôs, eles são autônomos, né? Não é por controle remoto. Eles têm todo um processo de inteligência artificial neles e eles jogam sozinhos. Então, a inteligência é algo muito legal de se ver. E eles são vice-campeões mundiais. Então, todos esses projetos foram apoiados pela gente. Se não fosse a gente fazer, né, a gente procurar e angariar recursos para eles, essas coisas não poderiam acontecer. Porque, enfim, eles não têm recursos próprios, o IME também não dispõe de orçamento para isso, né? O orçamento do IME é dedicado para coisas acadêmicas e formais, né? É restrito a isso. Alguns casos eles apoiam também, mas o nosso recurso é muito flexível, a gente consegue prover recursos fácil e rápido para os alunos e professores. Sem contar projetos de professores também, reforma de laboratórios, tem outros casos também. Recentemente a gente conseguiu, eu acho que foi em 1 ou 2 dias, a gente arrecadou mais de 25 mil reais para a confecção de máscaras, agora com a pandemia. Então, isso mostra a força da nossa comunidade. Isso aí são projetos que são 2 projetos. Um deles foi de alunos que resolveram usar impressoras 3D e professores também se mobilizaram para fazer máscaras face shield, que já estão sendo entregues para hospitais aqui no Rio de Janeiro e no restante do Brasil também. Então, a gente está sempre alerta, a gente está sempre tentando buscar formas de ajudar os alunos e também ajudar a comunidade como um todo. A gente fez muitos eventos, não sei se vocês têm acompanhado, esse aqui se não me engano, é o 6º ou 7º, Alumni Talks. A gente já teve presença do ministro, a gente já teve presença do Montesano, pessoas renomadas, mas o mais importante não era nem, na verdade, a presença deles, né? O mais importante foi conectar as pessoas novamente, né? Muitas vezes a gente faz um encontro que as pessoas falam, nossa, eu não via fulano há 20 anos, eu não voltava ao IME há 30 anos. Isso é muito legal de se ouvir, né? De alguma forma a gente está causando sinergia na comunidade. Um projeto assim que pessoalmente me dá muito orgulho é isso aí. Vocês estão vendo com clareza. A gente angariou fundos para transformar o IME de fato, né? Transformar a realidade do IME. Então a gente angariou fundos ano passado para montar uma área de convivência ali onde é o laguinho, né? Era uma área inutilizada, assim, não tinha muita utilização. Essa área vai ser anexa à futura cantina. E vocês lembram, o IME não tem um espaço para ficar, né? Para se encontrar outras pessoas, para esperar, né? O IME ele é muito focado em salas de aula. E esse projeto, enfim, é uma coisa que é um legado nosso. É um legado nosso. E é um legado de todo mundo que ajudou e que apoiou de alguma forma. E tem muita coisa para se fazer ainda. Então, assim, de maneira geral, a gente tem feito realmente muita coisa. E tudo isso é em função de a gente ser forte, né? A gente se mobilizar, a gente se unir em função disso. O IME foi muito importante para a gente, é uma marca que a gente tem. E é também, é uma obrigação nossa também, eu acho que sim. Eu acho uma obrigação nossa tentar ajudar de alguma forma. Né? A gente se beneficiou de alguma forma. Muitos falam, mas eu sofri lá, mas sofreu, mas até hoje se beneficia, né, de alguma forma do IME. Então, é importante a gente participar.
que a gente tem um canal agora, que é a Alumni. A Alumni é o canal para se fazer isso. Hoje em dia a gente tem algumas formas de contribuir. A gente tem uma assinatura mensal, que a gente lançou no passado. Então, a partir de R$ 25 você consegue apoiar a gente de alguma forma. R$ 25, gente, eu acho que o Netflix está mais caro que isso, né? A gente está falando de R$ 25, é uma coisa muito fácil enfim, de se pagar. Enfim, é menos de R$ 1 por dia. Então, um apelo, assim, né? Vocês, quem ainda não é assinante mensal, que entre hoje. Eu vou distribuir um formulário de intenções, daqui a pouco pelo chat aí. Eu queria ver né, que a gente consiga muitas assinaturas hoje, que é importante para a gente. A gente precisa de recursos para sobreviver. A gente pode fazer doações pontuais também, então, sim, se não quer pagar mensalmente, você pode aportar tanto para um projeto específico, como foi o caso do Covid, por exemplo, você pode aportar, sei lá, R$500 no projeto do Covid, R$500 no projeto da STEM, fazer uma assinatura mensal, que seja tanto para projetos quanto para o geral, né? Então, assim, tem várias formas, e a gente tem um site super bacana de arrecadação, né? Assim, aqui você consegue escolher o seu projeto, você consegue falar se você quer mensal ou pontual, escolher um valor, o pagamento é super seguro, tá? É pelo Pagar.me, da Stone, então não tem problema de fraude e tudo mais, tá? A gente também está lançando hoje uma parceria com a Hyperon, que é a startup do nosso amigo Rodrigo Casale, da Turma 05. Não sei se vocês todos conhecem, mas é a oportunidade de baixar esse aplicativo. É um wallet focado está com foco agora em restaurantes, né? E a gente está lá como um estabelecimento. E a gente, se vocês quiserem baixar lá, ou procurar pela Alumni, vocês conseguem fazer qualquer tipo de doação por lá, a gente está recebendo por lá também. Depois, no final, a gente pode abrir para o Casale explicar melhor, tá, Casale? Bom, gente, vamos iniciar. Acho que já falei demais. Bom, participe da nossa pesquisa, que eu vou colocar no chat agora. É importante para a gente saber das intenções, a gente tentar recolher algum feedback, tá? Deixem no mute, tá? Por favor, para não atrapalhar os palestrantes. Haverá uma sessão de Q&A no final. Então, vocês podem já ir mandando perguntas. A gente vai tentar responder o máximo possível. Não vai dar para responder todas. Desculpem, né? Se tiver... O tempo é limitado, mas a gente vai tentar selecionar algumas principais e vai repassar para os palestrantes. Peço que se identifiquem também na pergunta. Então, pergunta tal, de fulano, tal turma, e se puder, também a empresa que trabalha. Tá bom? Vou falar aqui rapidamente dos palestrantes. A gente tem Antônio Rocha, empreendedor, cofundador das startups IQ e Azules, atualmente é vice-presidente da Red Ventures Brasil, tem background em consultoria estratégica por mais de 10 anos e possui MBA pelo Harvard Business School. Eduardo Letellier é fundador e CEO da Get Ninjas, maior aplicativo de contratação de serviços da América Latina, pós-graduado em finanças na Copiage, empreendeu aos 26 anos. Anteriormente atuou na McKinsey, na Bain e na Angra Partners. Tem o Márcio Paiva Reis, ele atua como head de produto da Loft, uma PropTech, que é unicórnio. Antes atuou em diversas posições no Guia Bolso, teve sua própria startup de jogos, trabalhou em fundos de venture capital e também foi consultor da McKinsey. E o Robson vai ser o nosso moderador, executivo do Bank of America no mercado de equities. Ele é investidor serial de startups. E recentemente formou o grupo Urca Angels. Ele vai falar mais detalhadamente para vocês. E é isso, pessoal. Vou passar a bola agora para o Robson. Muito obrigado de antemão. Por favor, ajudem a gente precisa de muita ajuda de vocês, mobilização. Eu estou sempre à disposição para conversar com qualquer um. Qualquer dúvida também podem procurar, vou deixar meus contatos no final. E bom evento para todos nós. Beleza? Beleza. Vamos lá, pessoal. Estão me ouvindo, né? Primeiro, obrigado, Guapi, pelo convite. É um prazer estar aqui, encontrar tantos amigos de faculdade. O Guapi falou que na foto tinha 20 pessoas das antigas, né? Pior que o pessoal formou próximo de mim, então estou ficando velho. Pior é ver o Letellier, que ele parece mais novo do que quando estava no IME, então tá desvantagem aqui. Então, super obrigado por estar participando aqui. Meu nome é Robson Alvarenga, eu sou da turma de 2007. Meu nome de guerra era Alvarenga. E contando um pouco do meu histórico, eu
diferente de muita gente do IME, eu segui uma carreira, sabia exatamente qual carreira seguir desde quando eu entrei no IME, e eu segui a carreira no mercado financeiro, passei por bancos internacionais, do Citibank, e hoje eu estou há 8 anos, 9, eu acho, no Bank of America. Só que o tema hoje não tem nada a ver com isso, é startup, tá? Hoje o nosso fórum, painel, live, não sei o nome exatamente disso, ele vai ter 3 partes. A primeira parte é sobre o nosso ponto de vista sobre startups. O segundo, o impacto do coronavírus nesse ecossistema. Terceiro, perguntas e respostas, tá? Quando eu falo nosso ponto de vista, é interessante que cada um aqui tem um ponto de vista diferente. Eu como empreendedor, como investidor, o Lotelier e o Antônio como empreendedores, só que com as suas variações, e o Paiva como CTO de um dos mais novos unicórnios aí da Loft, mas com a carreira em várias posições em startups aí durante a vida dele, tá? Primeiro com o Lotelier, depois o Antônio, seguindo e o Paiva. Então, Lotelier, fala para a gente sobre seu ponto de vista sobre startups, como empreendedor e CEO aí do Get Ninjas, tá? Bom, bacana. Bom, prazer em falar com a comunidade gemiana. Formei em 2008 em engenharia da computação e, como muitos em computação, acabei saindo do caminho da computação no comecinho da carreira. Fui para a consultoria estratégica, trabalhei 2 anos e, nessa época, eu precisei contratar um pintor e foi um desastre. Fui nas páginas amarelas, não conseguia encontrar um profissional. Quando encontrei, o trabalho não ficou bem feito. Não tinha com quem reclamar também, né? E vi que tinha uma oportunidade de criar uma plataforma. Nessa época era o boom de compras coletivas, né? Teve até algumas compras coletivas de pessoal do IME, né? Chegou a ter mais de 1.000 sites nessa época, e eu vi que teria muita oportunidade em tecnologia, mas não era compras coletivas que estava a oportunidade, e estaria no mercado de serviços. Comecei a plataforma junto com um colega do IME, que logo depois decidiu seguir carreira no concurso público que ele passou. E de lá para cá eu fui assumindo várias funções aqui dentro do Get Ninjas, mas sempre mais para a área de negócios, marketing. Então acabei saindo um pouquinho aí da formação, do background de computação, mas foi muito importante para até hoje conseguir conversar com os engenheiros e conseguir pelo menos entender já mais alguma coisa. Já não entendo perfeitamente tudo mais, já foram 10 anos dessa formação, mas já acho que a formação de computação dá uma boa base. E, bom, acho que a gente está num momento conturbado agora, de falar um pouquinho durante o call, e é um prazer estar falando com todos vocês. Bom, pessoal, aqui é o Antônio. Bom, prazer estar com vocês hoje. Obrigado pela Alumni pelo convite. Eu sou Antônio Rocha. No IME eu era Fernando Rocha. O meu nome é Antônio Fernando, então sempre deu confusão. Cada lugar eu fui chamado de uma coisa. No IME era Fernando Rocha. Turma 2006 de computação. Acho que minha história ela segue bem diferente do Lotelier. Na verdade, eu começo igual, então eu fui para a consultoria e acabei ficando. Né? Acho que muita gente acaba fazendo isso. Então, fui para a McKinsey, fiz carreira completa por lá. Né? Então, fiz MBA fora, fiz MBA em Harvard, voltei. Depois, fui morar fora, fui morar em Nova York por 1 ano e meio. Então, fiquei trabalhando no escritório da McKinsey de lá. E nesse período todo, eu sempre tinha aquela coisa de, poxa, olhando para os colegas e tal, falando, poxa, será que um dia eu vou empreender? Né? E acho que quando você está na carreira corporativa e indo bem, como é o meu caso na McKinsey, vai ficando, na minha impressão é de que ia ficando mais difícil. Né? Cada vez você tem mais, o salário vai aumentando, vai ficando cada vez mais difícil você sair e tomar coragem de empreender. E aí acabou que por um evento do destino aconteceu comigo. E isso foi no final de 2017, eu tinha acabado de virar sócio da McKinsey. E recebi um convite de ex-amigos da McKinsey para me juntar na Red Ventures aqui no Brasil. A Red Ventures, vou falar rapidinho, é uma empresa que começou com marketing digital, então já tem 20 anos. Não é a Redpoint e Ventures, tá? 99% das pessoas se confundem.
A Red Ventures é uma empresa de tecnologia americana, tem 20 anos já. Começou fazendo marketing digital em parceria com outras grandes empresas. O modelo deu muito certo, começou a verticalizar, então comprar vários sites, vários marketplaces, geralmente de produtos financeiros. E comprando esse marketplace, foi crescendo, comprando, chegou no Brasil em 2015. E a minha entrada na Red Ventures no final de 17, começo de 18, foi exatamente para tocar esse modelo de marketplace no Brasil. E a ideia era a gente comprar alguns marketplaces. Então, eu entrei em 2018 com a missão meio que de olhar o mercado e comprar alguns marketplaces. A gente não achou nada com valuation atrativo, a gente estava buscando especificamente marketplace de serviços financeiros. Não achamos, e aí a gente começou uma estratégia de Venture Builder, que é começar a startup do zero. E aí, nesse momento, meio que sem pensar e tudo, eu acabei virando CEO/founder de startups. Então, eu, no grupo, assumi ali o papel de criar algumas startups dentro com as teses que a gente tinha. Então, a gente começou com o IKEA lá atrás, que era um marketplace de produtos e serviços financeiros. Hoje virou um aplicativo de gestão de contas. E depois a gente lançou a Azulis, também um marketplace voltado para o empreendedor. Hoje a gente tem mais uma startup no grupo, que é a Capital Research, uma casa de análise, e a gente vai lançar mais uma também esse ano, que vai se chamar 11, que é uma Previtec. Então, a gente hoje acabou virando no Brasil, além do negócio de parcerias, um venture builder, de fato, com 4 startups embaixo, teses diferentes, públicos diferentes, e é um pouco isso. Então, eu acabei entrando nesse mundo de empreendedorismo de maneira um pouco mais aleatória. E eu falo que eu sou, de fato, um intrapreneur, né? Na Red Ventures eu não preciso pegar funding, eu não preciso fazer nada disso, mas, de fato, a gente cria startups a partir do zero, como qualquer outro empreendedor. Bom, vou passar para o Márcio agora, que acho que o Márcio vai contar a história dele também. Boa, valeu. Boa noite, galera. Prazer estar aqui falando com vocês. A minha história, curiosamente ou não sei se o quanto que é coincidência, mas começa igual a do Letelier e a do Antônio, né? Tipo, eu entrei na McKinsey também, num período muito parecido com um deles. Sou da turma de 2007. Depois de ter passado 3 anos na McKinsey, acabei saindo para trabalhar em fundo de venture capital, né, e investir em startup. E nesse período acabei tendo participação ativa aí na formação do que hoje são 2 unicórnios. Eu assinei o cheque do Series A, tanto do iFood, na época que era 2 meninos ali com a pastinha embaixo do braço, e depois no que hoje é o Wildlife, na época era a TFG, aquela empresa de jogos que virou unicórnio aí recentemente também. Depois de Venture Capital, acabei decidindo ir para empreendedorismo mesmo, né? Curti o negócio, montei minha própria startup, toquei ela por 2 anos, junto com um outro colega também do IME, na época. Acabou que não cresceu tanto, e a McKinsey meio que lembrou que eles tinham pago o meu MBA no meio desse caminho, né? E eles me ligaram falando: Márcio, tipo, ou você volta mês que vem, ou você tem que assinar um cheque de $200 mil. E eu brinco que foi a decisão mais fácil que eu tomei na minha vida. Tipo, eu voltei para a McKinsey. Mesmo não curtindo muito a vida de consultor. E acabei que, tipo, fiquei na McKinsey por um tempo ali, ajudei a montar a prática de digital da McKinsey, né? Eu já queria esse lado empreendedorismo, então como fazer uma limonada ali do limão. Montei a prática de digital, virei gerente lá, toquei uns projetos super interessantes nesse espaço. Um deles foi a criação da Use, né? A seguradora digital. Quando veio a oportunidade de eu me juntar com o Guia Bolso, e lá eu fui o cara que montou o braço de monetização deles, né? Era basicamente montar uma fintech dentro do Guia Bolso para emprestar dinheiro. Muito rápido virou o maior originador de crédito do Brasil. Depois, por motivos de foco e etc., a gente acabou diminuindo um pouquinho a escala disso. E mais recentemente eu entrei para a Loft, né, 1 ano atrás, então o meu 3º unicórnio aí, que eu ajudei a criar, de certa forma. Agora um pouco mais hands-on do que os outros, que foi só a assinatura do primeiro cheque ali para os caras montarem a empresa. Estou na Loft quase que desde o comecinho, né, peguei o time de tecnologia lá, tipo produto, data science, design e engenharia de software, para criar. Tinha umas 15 pessoas na época, hoje já passou de 200 cabeças nesse time. E nesse meio do caminho já fiz um pouquinho de tudo aí, né? Tipo, cara,
recrutar, codar, pitch para investidor e tudo mais que acontece no meio do caminho para fazer uma empresa crescer nessa velocidade. Bem, acho que é isso, a minha história resumida aí. Vai lá, Alvarenga. Legal, legal. Meio desleal falar com esses feras aí, né? Mas, então, contando agora como eu entrei nesse mundo de startups, em 2017, um amigo meu, ele estava precisando de ajuda para precificar a startup dele, eu já tinha, vamos dizer assim, um certo expertise em empresas listadas em bolsas, que não, assim, não era meu forte, mas eu entendia, eu ajudei a precificar, só que eu tinha um conflito, que ele era meu amigo e era um investimento. Eu falei, beleza, vou esperar, só que todo mundo que estava investindo eram amigos meus. Eu falei, pô, aí não dá. Aí eu entrei. A empresa deu super certo, hoje em dia é 20 vezes maior do que era na época, e cara, eu tenho que entender esse bicho aí, né? E comecei a estudar, comecei a olhar mais. Em 2018 eu entrei num grupo anjo, em 2019 entrei em outro, e no meio de 2019 eu marquei um jantar com o Herkenhoff, o Jansen e o Janus, eu acho, da 05, se não me engano. E aí eu marquei um jantar com eles e eles falaram, cara, pessoal, a gente precisa fomentar esse ecossistema no IME. Ter muita gente montando startups e seria muito bom ter pessoas ali do IME. Então a gente criou o Orca Angels, que é um grupo de pessoas que investem independentemente e focado em startups, mais em early stage, quando elas são menores e mais, vamos dizer assim, difíceis de prever qual vai ser o futuro. E a gente, até por acaso, eu tenho um investimento em uma empresa de um indiano, uma startup, e lá fora. E foi assim, uma experiência sensacional. E por que Grupo Anjo existe? Simplesmente por causa de uma ineficiência do mercado financeiro. Bancos não emprestam para empresa tão pequena. Então, a gente faz uma aposta. Eu, assim, coloco um dinheiro na empresa e aposto que esse pouquinho que eu estou colocando vai valer mais no futuro que tudo que eu tenho. É super arriscado, é um investimento de longo prazo. E o que faz diferença é exatamente as conexões que nós, investidores anjos, temos. É um grupo diverso e investimentos similares aos nossos seriam os de venture capital, que pegam vários ranges assim, de valuations de startups ou aceleradoras. Tá? Mas entrando agora na segunda parte, qual é o impacto do coronavírus nesse mundo de startup? Primeira coisa que a startup, ela, em geral, nasce para ser disruptiva e encontrar soluções que empresas ineficientes não estão conseguindo, ou solucionadores, algo desse caminho. E a tecnologia é o ponto forte. O coronavírus, ele mostrou que essas soluções, esse tipo de empresa, são o futuro. Simplesmente toda a dor que as startups resolviam se tornou agora uma necessidade, talvez, vital para empresas. Só que, o que está acontecendo? Os investidores estão com menos dinheiro, ou estão desempregados, ou com problema familiar, de doença, é horrível a situação, e estão com menos apetite, porque estão até psicologicamente abalados com toda essa crise, e as empresas estão com um problema que não é nem mais de lucro, é um problema de receita, a empresa está fechada, parada. Então, é um caos. Por esse lado, ou seja, o valuation das empresas cai. Então, é mais interessante investir esse ano do que ano passado. Quem tem hoje capital para investir é muito mais interessante. E outro lado, governos estão incentivando soluções, incentivando empresas, startups. E mais do que nunca, essas soluções, elas são o que importam e são o que vão fazer as empresas crescerem e resolver problemas que ainda nem existem. O que é melhor investir?
É melhor investir ano passado, que tinham vários unicórnios, ou esse ano, que terão empresas novas que vão se formar. Esse ano, a gente tem possibilidade de entrar em empresas que vão solucionar problemas que nem existem, só estão se tornando visíveis agora, por causa do coronavírus. Então, por várias frentes, eu consigo ver que é melhor investir esse ano. Não importa se vocês vão investir ou eu vou investir ou não, esse movimento vai acontecer. A gente tem que decidir se a gente quer estar nesse mundo ou não e participar dessa revolução que vai acontecer. Então, Lotelier, fala para a gente agora como é que está o impacto do coronavírus no Get Ninjas, tá, meu querido? Tá mudo, tá mudo. Mudo, falando. Bom, tá falando aqui. Bom, no começo foi um pouco desesperador, principalmente na semana entre 20 e 26 de março. A gente viu nossa receita diária cair quase 60%, mas depois a gente conseguiu recuperar e hoje está 10, 15% abaixo do que a gente estava antes de começar toda a pandemia. Parte porque a gente conseguiu fazer um foco maior em serviços remotos. Então, o Get Ninja sempre foi muito forte em pintor, pedreiro, diarista, serviços que são locais. A gente conseguiu trazer muito serviço de psicologia, aula particular, assistência técnica, apesar de ser um serviço local, ele cresceu muito porque as pessoas estão mais tempo em casa, quebrando as coisas que estão em casa, geladeira estraga, ar-condicionado estraga, TV, o menino chuta a bola, quebra a TV. Então, assistência técnica em geral cresceu muito. A gente teve um shift de serviços que eram feitos através de uma pequena loja para o online. Então, você tem aqui desde assistência técnica de celular, que são feitas em pequenas lojas espalhadas perto do metrô, perto do centro, foram para o online. Cabeleireiro, manicure, que muitas vezes é feito no local físico, né, foi para o online, foi para o a domicílio. Então, isso também apresentou um crescimento. Então, o que a gente aprendeu aqui é que ser uma plataforma horizontal de serviços nos dá uma vantagem que a gente conseguiu rapidamente largar um pouco que era o nosso foco, que eram as reformas principalmente, e para esses novos tipos de serviços. Então, o que nos ensinou muito que essa tese de ter múltiplas ofertas faz muito sentido. Então, o impacto acabou sendo menor do que a gente tinha, né, previsto logo no começo. E acho que o que vai acontecer, o que a gente está percebendo agora é que está mudando um pouco o perfil do cliente. Então, muito cliente que não contrataria online, hoje não tem mais outra opção, né? Muitas pessoas estão sendo obrigadas a usar a videochamada, a usar Zoom, por exemplo, pela primeira vez. Então, a gente acredita que vai ter um repique de demanda logo depois da quarentena, por parte de serviço que acumulou, parte dessas pessoas que estão entrando no digital. E mesmo que o mercado como um todo encolher, o digital ainda é tão pequeno, é uma fração tão pequena do total, que o novo hábito vai ter um impacto muito, muito mais forte. Então, eu vejo para o Get Ninjas e para a maioria das startups que sobreviverem, o caixa sobreviver durante esse 2, 3 meses, 6 meses, ninguém sabe ainda, de redução de demanda, que depois a digitalização vai ser forçada. A gente vai estar muito mais próximo do que a China é hoje em termos de digital do que a gente era quando a gente entrou nessa quarentena. Então, acho que no fim, olhando em 6 meses é negativo, mas olhando em 2 anos vai ser positivos para empresas de tecnologia. Bom, eu concordo 100%. Concordo 100%. Vou comentar um pouquinho aqui o que eu estou vendo aqui do lado da Red, mas concordo 100% com loteria. A primeira coisa que eu vi aqui, acho que o impacto varia muito, né, dependendo do setor.
Então, aqui no caso da Red Ventures, a gente tem operações tanto no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido, né? Então, o que a gente viu, geral, foi uma queda ali, principalmente em alguns serviços financeiros de crédito, uma queda muito alta. Então, que era de 40%, 50% mesmo, principalmente nos Estados Unidos, acho que onde foi a queda maior, talvez, em serviços financeiros. Por outro lado, a gente tem outras coisas lá, tipo educação, ou mesmo coisas de healthcare que estão subindo bastante. Então, acho que ter um portfólio lá ajudou. No Brasil, a gente tem a operação no IQ de cartões de crédito e na Azulis tem cartão de crédito, empréstimo, conta digital e maquininhas, muito mais focado, inclusive, nas maquininhas. Então, aqui o impacto também variou. Acho que cartões de crédito, até para comentar um pouco com vocês, engraçado, né? A busca por cartões de crédito, inclusive, aumentou. Então, acho que muita gente está em casa querendo fazer compras online e não tinha cartão de crédito, está buscando conseguir um cartão de crédito para poder, de fato, cuidar da vida. Só que, como vocês devem ter visto também, os funis de crédito dos bancos fecharam. Então, aqui é uma situação meio estranha, né? As pessoas estão buscando mais o produto, mas elas têm menos acesso de maneira forçada porque os bancos estão fechando os funis de crédito. Então, a operação de cartões está sofrendo, e maquininhas sofre muito mais, né? Até para falar do caso da Azulis, acho que a gente vê em maquininhas de fato uma pausa no mercado, acho que a demanda caiu 80%, 90%. De novo, a gente acha que isso vai voltar, né? Mas agora não tem ninguém comprando maquininha para faturar, ainda mais fisicamente. Tá? O máximo que as pessoas estão buscando, o pequeno empreendedor está buscando é um link de pagamento. Ele não está criando uma maquininha física para cobrar ninguém, ele quer um link de pagamento. Então, eu também acho que isso vai voltar em algum momento. A gente tem outras verticais que indo muito bem. Então, conta digital, por exemplo, na Azul está indo muito bem. De novo, mesma coisa, as pessoas estão buscando gente que não tinha conta bancária, quer ter agora, então a abertura de conta está indo bem. Então, acho que ter estratégia de portfólio ajuda a gente aqui no Brasil também, né? Tem um segundo ponto que eu queria comentar, e vai bem na linha que o Dado falou antes, acho que tem uma mudança forte no modelo de operação de empresas. Então, quando a gente montou esses marketplaces lá atrás, a gente montou vários, né? Tinha esses serviços financeiros, tinha um de seguros que a gente já montou e já matou, e tinha um outro de empréstimos, né? E quando a gente montou esse marketplace de empréstimos, a principal dificuldade era a integração. E a gente conseguiu integrar com todas as fintechs de crédito, super fácil, tudo com API, tudo integrado, proposta, análise de crédito online, volta, documento, QuickSign, beleza. Por outro lado, nenhum banco, à época, isso tem 1 ano e meio atrás, nenhum banco tinha um funil de crédito mar aberto, né? Que a gente fala que é o crédito direto para pessoas que não são clientes do banco, não correntistas. Nenhum deles tinha uma operação de crédito mar aberto funcionando. E acho que agora todos eles, de certa forma, estão sofrendo também, né? Porque a demanda por crédito vai aumentar. Agora, na verdade, não estão sofrendo porque o funil está fechado, mas acho que todos eles estão acelerando para abrir seus funis para quando a demanda voltar. Então, a digitalização forçada, né? As pessoas não estão indo na agência, não estão pegando crédito na agência, elas vão ter que buscar isso online e os bancos não estão presentes online. Então, acho que vai acelerar muito isso, vai acelerar muito a adoção de APIs, de infraestrutura, por grandes players que não tinham feito isso. Está todo mundo se mexendo mais rápido. Não tem mais aquela desculpa de que, poxa, eu não consigo, porque não dá, porque tem que passar pela segurança, porque o TI vai demorar 2 anos. Acho que esse tipo de coisa caiu por terra e a gente vai ver uma aceleração muito grande da digitalização dos serviços no Brasil, o que é ótimo, né? Para o médio prazo. Tem mais duas coisinhas que eu queria falar, acho que agora olhando mais para o lado positivo, acho que teve um desafio na Red Ventures forte de engajamento dos colaboradores, então a gente sempre se preocupou muito com o efeito que as pessoas iam sentir no trabalho remoto. A gente era radicalmente contra o trabalho remoto. E o que a gente está vendo é até uma surpresa muito positiva. Vários times nossos estão, inclusive, mais produtivos, trabalhando de casa. Acho que as rotinas a gente conseguiu manter. A comunicação está funcionando bem com as ferramentas, com o Zoom, que a gente está usando aqui agora, Slack, etc. Então, acho que foi uma surpresa positiva que também me leva a crer que muitas das relações entre empresas vão mudar. Acho que viagem para Brasília, por exemplo, para quem faz governo, poxa, não faz sentido. Viagem para fazer uma reunião, fazer bate-volta no Sul, para fazer uma reunião, não faz sentido, né? E acho que muitas dessas coisas vão mudar completamente pós esse período que a gente está vivendo, né? E é isso. Acho que é isso. Do meu lado, acho que esse é o impacto que eu estou vendo. Boa.
Acho que do lado da Loft a gente viu um negócio parecido, né? A gente era bem contra o trabalho remoto. Tipo, gostava de estar ali o famoso FaceTime, né? Ver o cara trabalhando, trabalhar várias horas, etc., para você se convencer de que o cara está produzindo e tal. E o Corona fez essa quebra de paradigma. E a gente está num ponto agora de, tipo, mesmo o dia 10, a princípio, o dia 11, né? Começa a voltar aí a cidade. E a gente está numa pegada de, tipo, cara, que tal não voltar? Que tal manter desse jeito, ou pelo menos boa parte dos times, e dar mais flexibilidade para todo mundo, né? Eu acho que isso é algo que provavelmente não tem volta e quebrou várias barreiras e vários preconceitos aí de muita gente ao redor do mundo. Falando de outros impactos, tipo, do nosso lado, foi engraçado, né? Tipo, a gente imaginava que as pessoas continuam precisando de casa para morar, certo? Então, aluguel, compra e venda vai continuar existindo. E nas primeiras 2 semanas a gente viu uma queda de 80% de visitas, né? Pessoas marcando para visitar o apartamento. Eu estava surtado lá, tipo, cara, o que a gente faz, o que a gente faz? E aí eu puxei uma frente de parar basicamente todos os roadmaps de todos os times de novidades, etc. E apontando, cara, como é que a gente faz a transação acontecer 100% online, o cara não precisar ir no apartamento. Tipo, talvez nunca aconteça da pessoa, tipo, fazer alguma coisa desse tipo, mas a gente, no mínimo, precisa permitir isso, né? Minimizar o máximo possível da pessoa ter que ir se encontrar com alguém antes de para tomar uma decisão ou assinar um contrato e tal. E a gente puxou essas frentes, colocou chamada remota para você visitar, então, tipo, o corretor vai lá no prédio filmando e você entra por WhatsApp, ele vai respondendo dúvidas. Tem muito prédio que também você não consegue entrar porque o prédio proibiu a entrada e aí o que a gente está usando é usando os próprios porteiros, então a gente teve que criar sistemas para o porteiro poder ir lá no apartamento, mostrar e ele saber o horário que vai ter agendado e agora a gente paga um FII para o porteiro quando ele faz isso, então ele ganha um extrazinho ali e tudo mais. E, tipo, uma mega força-tarefa e a gente viu as coisas recuperando. Então, a gente está terminando agora abril, já ao invés de 80% de queda versus o que a gente estava prevendo para acontecer durante esse período, a gente já está com 50% de queda. Então, a gente já está com uma recuperação muito boa aí, com grande parte por conta desses features. E outra coisa que a gente pensava que era meio inimaginável, né? Alguém fazer uma transação de um imóvel sem nunca apertar a mão de alguém e assinar um papel físico e tudo mais, a gente já viu acontecendo. Tipo, amanhã provavelmente vai sair no jornal. A primeira transação 100% online do estado de São Paulo aconteceu hoje pela Loft. Vai sair nos jornais aí, vocês vão ter a notícia. Super curioso. Eu provavelmente ainda não estou pronto para fazer uma compra de um imóvel sem ir lá e encostar na parede, mas é mudanças de paradigma acontecendo. E a outra coisa que eu estou vendo, né, até pelo meu lado venture capital, de ter bastante contato com outras startups e tudo mais, é um push muito forte por caixa, né? Esse lado da educação no IME é um pouco mais fácil, mas tipo, quando você é uma empresa grande, talvez não sinta tanto, mas uma startup, cara, não basta você ter lucro, né? Você precisa, se você não gera caixa, se você não tem caixa no final do mês, você vai ter que fechar as portas. Então, a quantidade de empresas que eu estou vendo, tipo, apertando o cinto, né, desligando bastante gente, etc., porque não sabe quando que isso vai sair, quando que é o fim do túnel disso aqui, quando que o mercado se recupera e tudo mais, é interessante também. A gente na Loft teve a sorte, né, sorte para quem acredita em sorte, tipo, é um milagre para quem acredita em Deus, de ter feito o fundraising agora em janeiro. Então a gente está com um caixa mais gordo que a gente já teve na história, tem $200 milhões parado ali na conta bancária, então a gente está numa situação de luxo, que não é o caso da maioria das empresas. E aí você tem que se apertar para tipo, conseguir sobreviver, para ver o fim do túnel e tentar se recuperar depois. Acho que é isso. Beleza. Guapi, vamos para as perguntas, Guapi? Você tem alguma para a gente aí? Você está no mudo aí, Guapi. Pronto, né? Pronto. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Santana. Vocês veem oportunidades de startups com soluções que atendam às necessidades de home office surgirem daqui para frente? Eu pego essa, tá? Sim. Por acaso, eu investi em 1 mês atrás numa empresa que faz exatamente isso. A gente vivenciou aqui no meu trabalho uma dor surreal, porque a gente tinha uma
área de contingência gigantesca, caríssima. Só que simplesmente não dá para usar, porque várias pessoas estariam trabalhando juntas, seria o mesmo problema de estar trabalhando aqui. Então, imagino que esse é um problema de todos os bancos que sejam de grande porte, entendeu? Então, tudo vai ter que ser modificado, soluções de home office serão assim, essenciais, atendimento em casa, então, e tem pouquíssimas empresas nisso. Esse é um exemplo de como soluções que às vezes são simples e que as pessoas simplesmente não valorizavam antes, que necessitam tecnologia, claro, e que agora simplesmente está em voga e se torna vital. Não é nem mais uma questão de ter um luxo e de custo. É uma questão vital para a existência da empresa. Vamos para a próxima, Gabi. Alguém mais quer falar sobre isso, pessoal? Eu concordo. Concordo contigo, Robson. Acho só que talvez o único ponto de atenção que eu usaria é que já tem muita coisa, tá? Inclusive, acho que a gente já foi correr atrás um pouco. Talvez não tenha tanta coisa no Brasil, mas quando você olha para fora, tem muita solução muito boa já. Tipo, a própria coisa que a gente está usando agora aqui, o Zoom, com o Slack, com, sei lá, esses dias eu achei uma ferramenta para compartilhar notas entre times chamada Notion, que também é sensacional. Eu que não conhecia, mas já era uma coisa já está há um tempo. Então, acho que tem muita coisa boa já lá fora. Acho que vale, inclusive, olhar. Quem está pensando nisso, vale a pena olhar o que já tem lá, porque tem muita coisa. Acho que a gente está atrasado, de fato. O Notion é fenomenal. E uma outra que eu esqueci o nome agora, mas eu vou pesquisar aqui e já compartilho com vocês, que é de suporte de TI de casa, né? Para, tipo, quando você está no trabalho e der um problema ali na VPN, qualquer coisa do tipo, você chama o cara da TI, o cara senta ali e dá aquela resolvida. Quebra o seu áudio do computador, qualquer coisa, e a gente achou essa startupzinha super legal, e os caras fazem isso pra gente, tipo, abre um ticket lá, o cara vai de um motoboy na sua casa, já leva um computador novo, pega aquele outro, tipo, cara, é muito rápido, é muito prático, é mais rápido, o SLA é melhor do que o que a gente tinha no escritório, tipo, impressionante. Manda o link aí. Robson, tem mais uma aqui, do Otton, da 81. Vê-se muita ênfase em novas companhias no Brasil na área de serviços ou suporte a serviços. Isso é realidade no Brasil ou uma percepção errada minha? Bom, Bom, o serviço engloba muita coisa, né? Não sei se é exatamente o que o Get Ninjas faz. Então, quando eu falo em serviços, de restaurante é um serviço, delivery é um serviço, o pintor, encanador, a diarista é um serviço. Mas o que a gente acompanha é que em todo mundo há muitos marketplaces surgindo de serviço. A primeira onda foi e-commerce, porque era muito mais fácil, né? Você tem uma pessoa vendendo de um único ponto, de um único centro de distribuição, você vende para o Brasil inteiro, né? Você vende para o mundo inteiro. Serviços, você já precisa encontrar a pessoa fisicamente. Aí, dentro de serviços, depois surgiu a onda, né, de real estate, né, compra, venda de imóveis, depois carros, e depois serviços, você tem uma micro dinâmica que muitas vezes o profissional precisa estar no seu bairro, né, para fazer o economics fazer certo. E só é possível hoje porque tem uma massa crítica muito maior de clientes e de profissionais. Só é possível hoje porque o celular é muito mais barato, muito mais fácil de usar, e é uma realidade que o pedreiro está usando o celular hoje e não usava 5, 10 anos atrás. Então, toda essa popularização do smartphone, né, esse ganho de massa crítica, fez com que surgissem marketplaces que os dois lados, né, tenham classe econômica muito distinta, né? No começo era só classe A, B que utilizavam a maioria desse marketplace, e a classe A, B que também estava na outra ponta, servindo ou vendendo um carro, ou vendendo um apartamento, ou vendendo algum produto também. Agora a gente tem uma popularização muito maior e por isso que está surgindo no Brasil e em todo o mundo. Perfeito. Alguém mais quer falar sobre essa? Ou vamos para a próxima?
Então, talvez só o ponto aqui de serviços versus talvez a produção, né? Que a gente imagina que seja talvez essa também um possível tom da pergunta. Eu acho que talvez é um reflexo de como a gente está como país, né? Acho que para você lançar uma startup de serviços é consideravelmente mais barato do que você lançar uma startup aí, mundo real, fábrica, produção, comprar matéria-prima, produzir, vender. Então, acho que esse empreendedorismo mais tradicional, ele é muito mais complicado para o Brasil. Acho que o empreendedor fica com muito mais medo de fazer um capex gigantesco aí, não saber como vai pagar. Então, acho que isso reflete naturalmente na inovação, acaba começando pelos serviços. Pessoal, tem mais uma aqui do Deschamps, da 89. Posso falar? Pode. Tenho visto aqui no Brasil e no mundo que a crise pegou a maior parte das startups com caixa reduzido, até 6 meses de vida. Como vocês observam isso aqui para frente? Terá uma maior preocupação com caixa e rentabilidade e menos corrida para ganhar clientes a todo custo? Boa pergunta. Vai lá, Robson. Deixa eu começar nessa. Marcelo, obrigado pela pergunta. É um ponto super interessante. As captações das startups acontecem, em geral, eles fazem uma conta de qual seria o gasto do caixa. E eles fazem uma conta que seria quanto que preciso gastar para crescer X ou chegar em tal solução em 18 meses 18 meses ou 2 anos, e aí fazer uma nova captação, para você não fazer uma captação enorme cedo e ser diluído, você ter ou vender muita percentual da sua empresa. Então, eles fazem em pedaços. Assim, eu não acho que isso talvez fique mais longo, não tenham captações de 1 ano, tenham menos captações bridge, que eles chamam, e façam uma captação mais formal, mais comuns. Eu acho possível, mas aumentar o horizonte não é bom praticamente para ninguém, porque o investidor que está cortando o dinheiro vai tomar mais risco, vai ter que colocar mais, e a empresa vai estar sendo diluída, mais diluída. Agora, com certeza, algo vai mudar. Daqui a pouco o mercado volta, daqui a 6 meses, acho que as captações vão voltar ao normal, mas acredito que a dificuldade de captação ela perdure até um pouco mais. Acho que até voltar o apetite para as pessoas voltarem a investir vai demorar um pouco mais. Mas diga lá, pessoal, continuem. Bom, o que eu tenho visto é que startups que estavam no break-even ou próximo do break-even foram muito mais afetadas pela crise do que startups que estavam queimando muito caixa ou que ainda não tinham ou tinha uma base muito pequena de receita, né? Quem tem uma receita quase zero, né? Você perde 10, 20, 30%, 80%, vai continuar próximo de zero. Quem estava queimando muito e fez boas captações já contava ainda que ia queimar e só vai queimar um pouco a mais. Quem estava próximo de break-even já não contava que ia perder 10, 20, 30, 40% da receita e já tinha um caixa já menos preparado para uma queima prolongada. Então, eu acredito que a crise pegou mais startups e vai pegar mais startups Series B, do Series A ou C, do que startups menores que não tinham receita ainda, ou startups maiores que já conseguem absorver essa diferença, ou conseguem se financiar por venture debt, linhas, tem outras maneiras mais tradicionais de financiamento. Então, eu acho que o estágio mais complicado é esse intermediário. Deixa eu voltar um ponto. Acho interessante que quando a gente investe em startup, existe esse conceito que é novo no investimento, que a empresa quer crescer, ela gasta todo o dinheiro e necessita de próximos investimentos. E no modelo antigo de precificação de valuation, isso não faz o menor sentido. Né? Que investidores tradicionais
Eles não entendem como que a gente investe numa empresa que às vezes não tem nem receita. Às vezes está no PowerPoint. Fora a OGX, que era só um PowerPoint, isso é muito raro, era muito raro antigamente. E eu não acho que esse modelo vai mudar. Talvez o gasto desenfreado, sim. Mas eu acho super interessante esse modelo, que a empresa ela gasta mais para ser capaz de crescer mais rápido e acompanhar, sem um gargalo, o fluxo de clientes e negócios que vão vir no futuro. E essa solução só existe se você tiver esse gasto inicial e para poder crescer. Senão não funciona. Entendeu? Aí tem um ponto complementando o que o Robson falou, tipo, acho que tem uma diferença forte entre o investidor brasileiro e o investidor americano, né? E a gente lá no Loft tem um pouquinho dos dois. O que a gente tem visto é basicamente o seguinte: o investidor americano ele está acostumado com um mercado muito mais previsível, muito mais estável e que, se você olha os últimos anos, tipo, cara, é só booming. E o Brasil, quando você olha a taxa de desemprego, taxa de crédito ali com o Antônio, coisa do tipo, você vê, cara, o Brasil na prática vive em crise. Tipo, você olha os gráficos históricos, não é que a gente está entrando numa crise, tipo, piorou um pouquinho versus o que estava, né, quando você se compara com benchmarks internacionais. E o que isso, tipo, provavelmente vai significar cara, nos Estados Unidos, sim, provavelmente vai ter um aperto muito forte, os caras estão desesperados, os investidores de lá estão cortando investimento, estão mandando todo mundo de todas as startups, tipo, demitir tudo para segurar a caixa e esperar esse tempo passar e tudo mais. E os investidores brasileiros estão todos de boa, assim, tipo, cara, é mais uma rodada aqui, tipo, tem que controlar ali, você tem que, tipo, maneirar e tudo mais, mas é mais um para a lista de N problemas que a gente tem que enfrentar aqui no dia a dia. Então, vai ter um pouquinho dessa diferenciação. Vamos lá, pessoal. Próxima. Eu vou trocar um pouquinho as ordens aqui para a gente não perder o raciocínio. A pergunta do Vinícius Vieira. Na opinião de vocês, qual o maior entrave para a expansão digital no país? Nossa. Boa pergunta. Alguém... Cara, se eu tivesse que chutar, eu não tenho, vou estar sendo super honesto, eu não tenho uma resposta, mas se eu tivesse que chutar, tipo, grande parte do maior desafio aqui é a mudança de comportamento, né, de as pessoas se acostumarem, principalmente no Brasil, que é um país, cara, as pessoas gostam de apertar a mão, abraçar e dar beijinho no rosto e tal, que exige muito desse laço físico para você criar uma confiança. Você romper essa barreira e tipo fazer uma coisa online, confiar que não vai ser fraude, etc., precisa de um choque de mudança cultural. E se eu tivesse que dizer, cara, não tem como ter um choque mais forte do que esse que a gente está tendo. Então, acho que a barreira já foi, sabe? Esperar isso passar um pouquinho mais e a gente vai ver uma adoção digital muito mais forte, minha hipótese. Bom, eu já tenho uma visão que, além desse hábito, né, existe também um fator de facilidade de pagamentos. Né? A gente olha o benchmarks do GetNinjas ao redor do mundo, o pessoal faz pós-pago no cartão de crédito, a gente tem que fazer pré-pago no cartão e no boleto, porque o pós-pago tem um risco de adimplência, só cartão já ia cortar 50% da base, então deixa muito mais difícil o negócio. O Uber aceita cash no Brasil e na Índia. Não sei se mais outros países do mundo, também já diz uma coisa relevante sobre o quão, né, difícil é ter um produto que o ticket é baixo, com uma população que muitas vezes tem um cartão de crédito, mas não tem um limite, né, tenta fazer a transação, o cartão não aprova. Quando aprova, você tem o controle de chargeback, o chargeback é muito maior do que em outros países, taxas é muito maior do que em outros países. Eu acho que aqui os gráficos, quando a gente olha, né, número de cartões de crédito, né, número de celular, não diz a verdade. A verdade é o cara não tem cartão, tem um cartão de limite de R$100, tem um celular menor do que o dedo dele, celular pequenininho, que também usa, muitas vezes se desenvolve o aplicativo. Você vê lá nos Estados Unidos, o aplicativo voa. Né? Você vê no Brasil, cara, você faz um aplicativo igual ao americano, vai travar o celular do cara. Não à toa que tem um Facebook Lite, né, o Uber Lite, que são grandes aqui no Brasil também. Então, acho que renda é um fator e crédito é um fator que
que dificulta muito a expansão de produtos digitais de baixo ticket. É interessante que acho que esse movimento está acontecendo, ele não tem volta. E você vê soluções como assinatura digital. Eu acho assim, gente, o cartório é uma coisa tão arcaica. E até quando eu comecei a assinar algo digital, eu falei, e quase todas as empresas investem agora em startups, você faz assinatura digital. Eu falei, como assim, gente? É digital, minha assinatura está errada, eu não assinei essa assinatura. Tipo, é só meu nome ali. É difícil você entender isso. E é bem uma limitação pessoal, cultural. O que, do lado econômico, vai ajudar o câmbio está tão alto, gente, que não dá mais para comprar nada de fora. As soluções vão ser criadas aqui. Isso é uma coisa muito positiva. E os juros baixos nosso agora, que pela primeira vez, não sei, em muito tempo que consegue baixar os juros sem ter inflação aqui nesse país, permite um incentivo ao empreendedorismo monstruoso. Então, soluções digitais que são de baixo custo e que resolvem dores caríssimas, elas cada vez mais vão aparecer e não acho que isso tem volta. Beleza? Vamos seguir? Vamos. Tem uma pergunta aqui que foi direcionada pelo Atelier. Deixa eu lê-la aqui. Boa noite, pessoal. Marcelo Martins aqui, trabalho na Liber, uma edtech focada em aulas particulares, atuando hoje no Rio de Janeiro e São Paulo. Fui convidado pelo Ditúlio, que liderou a nossa última rodada de captação, e fomos parte do grupo Hangar, onde conhecemos Matano e Guapi. Fala, Marcelo, tudo bem? Minha pergunta vai para o Atelier. Você acredita que pode existir, com probabilidade considerável, um pico de demanda em serviços presenciais, locais, uma vez que o regime de quarentena for suspenso? Pensando aqui em perfis de clientes que possam, porventura, não ter se adequado a essa digitalização forçada pela qual estamos passando. Falo isso pois passamos exatamente pelo mesmo processo de adaptação que a Get Ninjas, claro que em menor escala, e começamos a oferecer serviços online, porém com alguma resistência de uma parcela considerável de clientes. Bom, o que a gente observou é que ter a quarentena ou não regulada não fez muita diferença. A queda que a gente teve em São Paulo ou em outras cidades é a mesma. Quando a gente olha os números dos players americanos, a queda que eles tiveram em todas as cidades também é muito parecida. Ela não é muito correlacionada ao número de casos. É o medo das pessoas. Ninguém deixa de contratar um professor particular, uma diarista, porque existe uma lei regulando o que é proibido. Tirando talvez alguns países europeus que estão dando multa para quem sai na rua, e talvez a China também fazendo isso não é uma realidade no Brasil, não foi uma realidade nos Estados Unidos. Então, vai ter sim um pico quando as pessoas elas perderem o medo do vírus. O quão esse pico será acentuado depende se esse medo vai ser perdido porque o tempo foi se passando e as pessoas foram tomando com o perigo, ou se porque surgiu alguma solução milagrosa que melhorou aí a recuperação, a vacinação, a imunização das pessoas. Definitivamente existe demanda reprimida, quem precisa, quem quer estudar inglês hoje e não está contratando, provavelmente vai ter essa demanda daqui a 6 meses. Então, essa demanda reprimida vai vir, mas depende aí, essa curva não está muito clara. Mas eu não acredito que vai voltar por decreto. Outros negócios talvez voltem por decreto. Negócios que têm presença física regulada, uma loja, um restaurante. Mas aulas, eu acho que vai ser uma coisa mais comportamental, medo das pessoas. Eu vou me meter aqui, mas eu também acho. Pelo que a gente está olhando aqui também de demanda, etc., eu vejo que as coisas vão voltar num ritmo devagar, porque as pessoas continuam, muita gente com medo, muita gente não vai se expor, muita gente não vai voltar à rotina normal. Então, eu imagino que muita coisa volte mais devagar, e as pessoas também vão estar mais com medo de gastar, até pelo medo do que vai acontecer para frente, né?
Então, acho que acaba ficando um capital reprimido. Então, acho que vai demorar um pouquinho para esse capital sair de novo para o mercado. Pessoal, tinha uma pergunta parecida aqui do Vitor, mas acho que já foi respondida. Para o Robson, da mesma forma que a gente vai ter esse retorno da demanda reprimida, vocês veem que o mesmo pode acontecer com investimentos em startup? Reprimindo agora, para depois voltar depois? Acho que já está respondida, né? Acho que é bem parecido. Acho que vai ser devagar, principalmente por causa do psicológico, entendeu? Acho que o investimento vai seguir a expectativa de crescimento, de retorno, entendeu? Mas quem quer investir agora vai encontrar boas oportunidades e vai estar sozinho, entendeu? E isso é muito bom. Eu vi grupos, venture capitals gigantescos, que simplesmente ele falou, cara, é um momento ótimo. Ele tinha milhões para investir no país, só tinha investido 5% do portfólio dele, e ele falou, cara, eu vou nadar de braçada. Esse era o termo que ele falou. A pergunta do Glauber, mudando um pouquinho de assunto. Glauber da 07. É a tua turma, né? Robson? É minha turma, minha do Paiva. Do Paiva também. No tema de home office, muitas empresas, não startups, estão com a percepção que talvez não precisem crescer em real estate para seu crescimento, mas ainda não sabem como viabilizar um modelo de trabalho remoto que mantenha a colaboração, o treinamento adequado e a troca de ideias e relações pessoais importantes para os negócios. Da experiência de vocês com startup, como o trabalho remoto da experiência de vocês com startup, como o trabalho remoto funciona melhor? Revezamento, escala de trabalho, dias programados para o trabalho out of office, o que mais? Ótima pergunta. É muito difícil ter essa resposta. E cada setor vai ter um perfil separado. No meu caso, é totalmente regulado. Não pode trabalhar de casa. Não podia, um trader não pode operar de casa. Isso mundialmente teve que parar. Simplesmente um floor com 500 pessoas que operavam nos Estados Unidos no banco, tiveram que ir para casa todo mundo. E isso as pessoas não sabem, os reguladores nem sabem o que fazer. Isso vai ser discutido. E assim, eu não duvido que tenham até, por exemplo, em alguns trabalhos, o banco pague toda a estrutura no quarto de uma pessoa que trabalha, entendeu? E como hoje em dia tem a CIPA, né? Como tem a CIPA para o pessoal do incêndio, deve ter um cara que vai ter um home office em casa só para ele trabalhar quando acontecer algum problema. Porque as soluções que hoje em dia existem, que até são que tem contingências, etc., elas não funcionaram para uma crise gigantesca que foi gerada pelo coronavírus. Mas é super complexo saber qual a solução para isso. Assim, é discutido. E por isso que é ótimo estar investindo em startups, porque essas soluções vão aparecer e você tem que participar. Aqui no Get Ninja, a gente sempre teve trabalho remotos, as pessoas, por livre e espontânea vontade, sempre puderam trabalhar de casa, o que na prática acontecia que as pessoas tiravam um dia na semana para trabalhar em casa e vinham para ter as reuniões no dia a dia. O que as pessoas estão percebendo é que home office não é para todo mundo, né? Se a pessoa ela tem um espaço na casa dela, pode ser até mais efetivo. Se a pessoa mora com papagaio, cachorro, periquito, 3 filhos, num espaço pequeno, tem uma certa dificuldade, né? A gente tem pessoas que adoravam home office, querendo voltar logo para o escritório, porque falam, não, eu gosto do home office uma vez por semana. 5 dias em casa eu fico louco. Então, acho que aqui vai ser um mix. Vamos manter o escritório, porque acho que nem todo mundo está preparado, tem a condição, como o Robson falou, né? A gente tem um escritóriozinho em casa, e acho que é isso que vai acontecer no mercado. Algumas pessoas vão decidir trabalhar em casa, outros vão decidir trabalhar no escritório, e a decisão, depois dessa crise, vai ser muito mais das pessoas, aonde elas se sentem melhor produzindo, trabalhando, do que da empresa, porque acho que ninguém vai conseguir falar daqui a 3 meses que o trabalho no office não funcionou. Então, o que você fez nos 3 meses? Né? Até demérito para a própria empresa. Então, acho que aqui a decisão vai acabar indo para o indivíduo. Interessante até eu falar um ponto que
tem regiões aqui no mundo, que, por exemplo, na Ásia, que estavam bem antes que a gente trabalhando de casa em home office, estavam 70% das pessoas estavam trabalhando de casa e tiveram o maior resultado da história. Então, realmente, é uma quebra de paradigma que vai ter que ser estudada. Pessoal, tem uma pergunta aqui do Leonardo Príncipe, da 06, e também uma do Igor Torres, da 16. Essa, assim, tem uma similaridade nela. Assim, nos últimos anos, tivemos várias ondas de chamadas techs, né? Sendo a mais famosa das fintechs. Agora, com essa tendência de ampliação e digitalização, e o setor de saúde como foco dessa crise, como vocês enxergam as oportunidades para health techs aqui no Brasil? E o Igor Torres complementou: qual área para startups vocês veem com mais fortalecida com o Covid? Interessante. Eu fiz uma pesquisa com vários investidores sobre falando na segunda pergunta, né? Quais investimentos investir? Eram health tech, food tech, era health tech. Eu consigo pegar depois a resposta, mas tipo, as soluções de home office é uma oportunidade abissal, tá? Tem muita coisa para ser descoberta ainda. E a gente nem sabe como vai lidar com isso. E qual era a primeira parte mesmo, Gabi? A pergunta era do... É das health techs. Da health tech. Então, no Brasil. Existem várias plataformas e várias soluções, só que existe uma quebra de regulação porque a consulta online não podia existir. Outros lugares do mundo já liberaram isso. Então, o problema é você investir no health tech, tipo isso, que tem um boom, e de repente você entra um regulador e muda tudo isso, e você simplesmente quebra. Então, quando você considera um investimento, você tem que pensar em soluções que têm o mínimo, assim, ao menos o menor risco de inputs do governo, e o setor de saúde é super regulado. Outras techs que estão tendo boom agora, como empresas de comida ou conferências, por exemplo, o Zoom, que a gente está usando. Assim, logo que passa, eles tiveram assim um crescimento de receita monstruoso. Só que logo depois que passar essa crise, é difícil apostar que ele vai, por mais que seja melhor que no passado, é muito difícil fazer um investimento olhando o retorno que eles estão tendo agora, a receita de agora. Porque ela está overstated, está, vamos dizer assim, valorizada demais, dado uma necessidade que foi criada pelo coronavírus. Então, como investidor, você tem que balancear cada setor e se isso vai perpetuar sim por longo prazo ou não. Eu aposto muito nas soluções para trabalho em casa. Assim, eu acho sensacional. EduTech, lembrei, era isso. Health Tech, EduTech e soluções para trabalhar em casa. EduTech, cara, é demais. E eu estou bastante interessado nesse setor também. Eu concordo. Acho que EduTech é uma puta oportunidade. Só comentando uma coisa de Health Tech, eu não conheço nada sobre o setor, mas vou até compartilhar uma experiência minha como usuário. Não sei se algum de vocês, nas últimas semanas, fez uma chamada com algum médico. Eu usei esse serviço do plano de saúde, uma videochamada aqui. É impressionante. Nunca mais você tem vontade de ir no médico por um negócio pequeno. Cara, você entra no aplicativo e você fala, quero falar com o médico. Demora 10 minutos de espera, mas 10 minutos aparece um médico na sua frente e ele fala com você. É infinitamente melhor a experiência do que você ir no consultório, tal, no pronto-socorro. Então, para coisas mais simples, telemedicina funciona muito bem, mas muito bem mesmo. E outra coisa que eu achei também que foi sensacional também, a gente tem que dar vacina na neném, né? Eu tô com uma nenenzinha de 4 meses, e a gente achou uma startup aqui em São Paulo chamada BIP Saúde, de vacina em casa. Também funciona super bem. Também é outra coisa que você não pensa antes, mas agora quando você começa a pensar faz total sentido. Sair com a neném, botar a neném no carro, ir lá, tomar vacina, voltar com a neném chorando e tal, versus vir alguém na sua casa e aplicar a vacina. Tipo, muito, muito melhor. Então, acho que tem coisas diferentes acontecendo também, mudando no mercado de health tech também. Uma coisa legal que eu vi, Antônio, foi o drive-thru de vacina. Achei sensacional, cara. Você vai de carro, a pessoa nem sai do carro, a pessoa te dá a vacina. Muito interessante as soluções. Sim.
Um follow-up que tinha ali na pergunta que o Guap falou era sobre que outros setores podem ter espaço, né? Que outras oportunidades pode ter para startups nesse momento. Meu sentimento é que, tipo, não tem um setor, uma vertical aí que vai ser mais ou menos beneficiado. Eu acho que é, tipo, qualquer coisa que antigamente exigia contato físico para você fazer, gera uma oportunidade agora de, tipo, você eliminar esse contato físico e conseguir fazer isso de forma digital. Você vai ter que ser criativo, não necessariamente vai se aplicar a 100% das situações, né? Tipo médico, tipo, cara, você consegue fazer consulta mais simples, dor de cabeça, alguma coisa do tipo, via o telefone ali, mas pronto-socorro lá, socorro, tipo, quebrou o braço, você vai ter que ir lá de qualquer jeito. Mas ainda assim apresenta oportunidades. As pessoas, mesmo depois que o corona sair, minha hipótese é que eles vão continuar pensando, tipo, cara, preciso mesmo fazer esse contato físico? Será que eu não posso evitar? Será que não tem uma forma digital de eu contornar isso aqui? E isso vai abrir oportunidades em várias indústrias mais tradicionais. Até um ponto interessante, por exemplo, academias de ginástica, que agora estão tendo soluções para ginástica online. Você falou, está tendo um boom nisso. Então, está tendo muitas soluções para isso, mas é difícil de investir nisso porque, por exemplo, é algo que você tem contato físico, mas passando isso, as pessoas vão voltar para a academia. A academia é algo, tipo, é muito chato a pessoa fazer academia em casa. Então, tipo de novo, você tem que balancear qual tipo de investimento você quer fazer, e porque tem várias soluções que vão estar caras agora, trazendo para o lado do investimento. Tudo é risco, retorno, e o preço que você está pagando, dado o retorno que você vai ter. O valuation, que em geral trade um múltiplo, ou seja, algo que é um multiplicador da receita, agora vai estar overstated. Passando a crise, é difícil apostar em alguns setores, por mais que sejam interessantes, que vão estar melhor do que estavam há 4 meses atrás, mas o long term, daqui a 4 anos, eu acho difícil algumas coisas, tipo academia online, ficar funcionando muito bem, porque as pessoas vão voltar à vida normal. Talvez encontrem soluções para serem menos infectados em academia, mas é muito difícil. Só aproveitando a resposta do Paiva, uma pergunta do Marcos Matana, da 14. Com a transposição de vários serviços do físico para o digital, qual a sua visão sobre o futuro do real estate? Motivações da pergunta. 1. Imóvel residencial. Assim que começou a quarentena, me mudei do Rio, entreguei o apartamento e reduzi drasticamente meu custo de vida. Li recentemente uma reportagem que esse fenômeno também aconteceu em Nova York, também influenciado pela Covid. Essa é a pergunta. Acho que é isso mesmo. Acho que vai ser natural com o desemprego que vai se gerar agora. Pessoas tendem a ficar muito mais endividadas, né, com o tempo. Tipo, cara, você continua tendo que pagar suas contas, etc. E é parte do motivo pelo qual o Antônio está vendo ali, tipo, todos os bancos fechando as linhas de crédito e tudo mais. Você não sabe quem que vai perder o emprego, quem que não vai, mas é fato que boa parte das pessoas vai perder e então a inadimplência como um todo tende a subir. As pessoas têm que pagar as contas, então algumas coisas você até deixa de pagar, mas outras você não consegue, tipo comida tal, e etc. E o que vai acontecer é você vai começar a tentar se desfazer de ativos que você tem. Acho que é uma tendência natural de, tipo, pessoas, o mercado ficar mais atrativo para compradores de imóveis do que para o vendedor de imóvel, porque vai ter muita gente querendo se desfazer desses imóveis, né, para poder pegar esse dinheiro, ganhar essa liquidez para passar por essa turbulência e, enquanto isso, morar de aluguel em algum lugar. Acho que é meio que o que acontece naturalmente em períodos de crise. Né? E aí, tipo, Márcio, todo mundo eu gostaria de complementar. Vai lá, fala. Porque eu acho que eu não estou pensando só na crise, eu estou pensando na digitalização como um todo. Parte do motivo pelo qual a gente paga para ficar num grande centro é estar perto dos serviços, é estar perto das comodidades, e a coisas migrando para o digital, eu acredito que as pessoas vão começar a olhar para vantagens, assim, se tem um preço muito menor, dependendo de outras cidades, se tiver uma boa conexão com a internet, você está bem conectado, você consegue trabalhar. Então, eu estou pensando mais no longo prazo e no new normal. E enfim, e também fazer as considerações sobre imóveis comerciais, que eu acredito que a quantidade, eu posso estar enganado, a quantidade de serviços comerciais que vão requerer um ponto estratégico vai diminuir. Então, se antes você tinha, enfim, alguém que oferecia um restaurante bom, eventualmente as pessoas estão consumindo mais de casa, vendo mais Netflix e pedindo mais delivery, esse restaurante não precisa ficar num ponto estratégico, ele vai se distribuir
e homogeneizar pela cidade. Aí você diminui a concentração. O Matana, umas 2 semanas atrás eu ofereci um investimento para o Matana e era para ele fazer um Airbnb de coworking. Se ele fizesse isso, tocasse, eu ia investir nele. Mas, segue essa linha aí, Matana. Se quer voltar a investir, só falar. A empreender, só falar. Em breve. Eu acho que o Eduardo falando aqui, bom, o que vai acontecer vai ser, o valor ainda vai continuar existindo, ele vai ser espalhado, né? Quem acumulou valor muito é quem está próximo dos grandes centros, está com o imóvel perto da Faria Lima. Né? Se as pessoas vão se mudar e vão para outros imóveis, elas vão continuar adquirindo esses imóveis e o mercado vai ficar um pouco mais desconcentrado. Então, que eu acho que pode favorecer plataformas, quanto mais desconcentrado é o seu supply, quanto mais pulverizado também está a sua demanda, pode ficar mais fácil você ter uma comissão maior nessas 2 pontas. Então, você vai ter no final do dia, marketplaces é uma função do GMV, quanto que vale aquele ativo que você está girando, e uma função da sua comissão. Né? Então, em geral, quanto mais caro o ativo, maior o GMV, menor o take rate, menor a comissão também. Em valores, em serviços, produtos, imóveis, carros menores, você consegue ter uma comissão maior. Então, acho que um fator acaba compensando um outro quando você acaba espalhando qualquer tipo de ativo em diferentes geografias e regiões. Legal. Pessoal, a gente vai tentar fechar mais ou menos 8h30, então eu vou pegar aqui mais 2 perguntas, tá? Deixa eu tentar fechar. Uma delas bem específica, que eu não sei quem seria a melhor pessoa, mas ele falou, é o Victor Vilas, da 17. No Brasil, a gente tem presença grande de Consumer Packaged Goods, Unilever, P&G, etc. Mas eu vejo pouca startup direct to consumer fazendo sucesso. Talvez porque eu uso pouco o Instagram, mas só conheço de cabeça a LBA de óculos escuros. Não entendi. O que falta no mercado brasileiro para esse tipo de startup começar a disputar mais espaço? Posso me arriscar aqui? Não, eu posso me arriscar aqui, vai. Eu por muito tempo fiz CPG, né, Consumer Packaged Goods na McKinsey. Acho que a grande barreira é o canal, viu? Se eu pensar assim no grande desafio das grandes CPGs no Brasil, o desafio delas é a distribuição, é conseguir encontrar um canal eficiente para desaguar os produtos. Então, acho que enquanto a gente não tiver um canal eficiente para bens de consumo no Brasil, tipo uma Amazon funciona nos Estados Unidos e reduz bastante o custo de distribuição para startups, acho que vai ser difícil pegar. Agora, mas eu acho que é só uma questão de tempo. Querendo ou não, a infra melhora ao longo do tempo, esses serviços vão começar a aparecer e vai começar a aparecer uma cadeia de distribuição melhor. Mas se eu tivesse que apontar hoje, eu diria que o desafio para uma startup que fabrica alguma coisa mesmo é a distribuição. A distribuição é cara no Brasil. Acaba sendo um negócio de escala. Legal. Tem um unicórnio nisso, né? A Lobby, por exemplo, e tem algumas empresas que são focadas exatamente em distribuição. A gente olhou no Urca pouco antes do Corona, uma empresa bem legal. E por isso que é importante estar sempre tentando encontrar algo interessante que tenha, que faça sentido com o seu ponto de vista, entendeu? Porque é muito difícil dizer o que vai dar certo, entendeu? Pessoal, tem uma pergunta aqui do Anderson Paiva. Como vocês enxergam o tamanho do desemprego que pode ocorrer e como vocês estão pensando nos negócios de vocês de acordo com o que acreditam? Deixa eu tocar a parte do investimento. Alguns investimentos meus eu marquei a 0.
mas o que nos beneficia é que nos beneficia investidores anjos, que a gente investe em startups que são disruptivas e que já vivem como economia, comendo o osso, entendeu? Então a gente tem um gasto, as empresas têm um gasto muito baixo em geral e acho que o problema será muito maior com empresas grandes do que empresas menores. Algo que é interessante, quando você investe em startup, você investir em um portfólio de startups e não em uma só. Porque exatamente nesse cenário que tem uma super crise, se você tivesse investido o mesmo montante numa empresa, Vale, você ia perder muito mais, entendeu? Do que no portfólio de startups, que algumas vão morrer, fato. Só que algumas delas são tão disruptivas que elas valorizam bizarramente nesse tipo de cenário, entendeu? E que é o core desse tipo de investimento. Algum comentário, pessoal? Do lado que... Fala aí, doutor. Não é mais politicamente correto, mas desemprego acaba favorecendo alguns tipos de marketplace. Então, você aumenta o número de pessoas disponíveis para realizar os serviços. Então, Get Ninjas, a gente aumento de informais, você vai ter mais pessoas, montadores de imóveis, mais diaristas, mais pessoas perderam o emprego agora dão uma aula particular, ou que querem dar uma aula particular para completar a renda porque a esposa, o marido perdeu o emprego. Uber, Rappi, isso também é claro, né, que parte da base de profissionais vem, né, com a queda do emprego. Então, alguns tipos de negócio podem sim, né, se ter um benefício, né, obviamente ninguém espera o desemprego, mas acaba tendo um benefício indireto no negócio por parte do supply. E tem muita startup, muitos modelos de negócio que podem estar se beneficiando. Então, muito vale para a economia mais tradicional, para empresas maiores, né, acaba não sendo verdade para empresas que estão criando um mercado novo, como a grande maioria das startups. Beleza, pessoal. Tem mais algumas perguntas aqui. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu vou aqui só ler o nome das pessoas para pedir desculpa. Tem algumas perguntas do Glauber e uma pergunta do Diogo, da minha turma. Mas depois eu encaminho para os palestrantes, tá? Aqui a gente está no horário já, 8h31. Palavras finais aí, pessoal? Vamos lá. Não, por favor, Antônio, por favor. Não, só agradecer de novo o convite. Acho que eu vou pegar aqui uma coisa que o Alexandre Lima falou aqui no chat, que eu acho que é verdade, né? A gente conseguiu montar um evento aqui com quase 100 pessoas online, o que é impressionante. Então, acho que eu concordo com as palavras que ele colocou aqui. Acho que a gente já está participando de uma mudança mesmo, de fato. Então, sensacional. Acabei de ver uma pergunta, acho que é Igor Lima falando sobre o Cuidas. Eu quase investi no Cuidas, tá? Eu tirei meu investimento por causa do coronavírus. Quase. Tem 2 meses, eu acho. Mas, pessoal, agradecer a oportunidade de estar num evento desse sensacional. Até eu, com certeza, não estou no nível dos nossos outros 3 panelistas, mas foi um prazer aqui participar e tentar dividir um pouco da minha experiência com investimento e guiá-los. E, por favor, todos são super bem-vindos a entrar no Urca. Todos estamos aprendendo muito lá e é um tema sensacional, gente. Tá bom? Só completando, deixa seu contato aí com o pessoal que está interessado em investir, né? Acho que seria interessante você botar no chat aí, se puder. Meu nome é Robson com M, né? Então é Robson com M, igualzinho, @gmail.com. Super fácil. Primeiro nome. Vou botar aqui. Obrigado. Eu não estou no celular, então não dá. Robson, acho que você já falou isso, né? Mas eu faço parte aí do Urca Angels também, e eu tinha a noção de que, cara, precisava de dinheiro pra caramba para investir em startup. Então, acho que essa foi uma surpresa também. Então, acho que também quem está aí pensando... comenta um pouquinho aí, Robson, porque acho que para quem está pensando se faz sentido entrar ou não, acho que vale isso. Exato. A gente tem a impressão que o investidor anjo é o Jorge Parolema,
que investe 1 milhão na empresa para a empresa crescer, mas, na verdade, o ticket geral, médio, é em torno de 10 mil reais, 15 mil reais. E o importante, de novo, é ter aquele portfólio que uma dessas empresas, você vai ganhar 100 vezes, 1000 vezes. Uma delas. Essa é a meta. Muitas delas vão dar errado, é um investimento de risco. Por isso você tem que ter, por exemplo, ver isso como um asset class, que a gente chama. É tipo, você investe um pedaço do seu patrimônio. Imagina 10% do patrimônio aqui, de todo mundo, se tirarem de vocês, a vida de vocês não muda. Essa é a verdade. Pega esse 10%, começa a investir em algo que, de fato, pode realmente mudar a vida de vocês. É assim que eu penso, entendeu? E eu não tenho dúvida que esse é o futuro, gente. Eu não tenho dúvida. Posso discutir 3 anos sobre isso, tá bom? E qualquer dúvida sobre o Urca, por favor, me manda mensagem. Serei super aberto a explicá-los e ajudá-los a entender. Obrigado. Márcio, quer falar alguma coisa? Não? Obrigado pela oportunidade, é isso aí, galera. Quero ver todo mundo aí empreendendo. É isso aí, pessoal. Acho que mais alguém quer falar? Antônio? Laverê? Foi um prazer bater um papo aí, obrigado pelas perguntas, vamos fazer mais vezes. Agora que a gente viu que o online funciona, a gente não precisa de espaço físico, auditório, então seria muito bom bater o papo também com outras pessoas que tem muito aí da rede que a gente pode dividir entre si e aprender muito com o outro. Obrigado aí a todo mundo pela discussão. Só não inventaram a cerveja virtual ainda, né? Inventaram, a gente fez happy hour virtual do Get Ninja, um saco. Todo mundo, tipo, mas no segundo happy hour virtual, eu já achei meio babaca, assim, a gente... tipo, ok, happy hour virtual, fecha o computador, cada um faz o seu, com a sua família. Mas já tentaram inventar, mas não é igual. Não sei se algum aí palestrante tentou fazer também. Não substitui. Vamos nos encontrar, né? Melhor. A gente continua fazendo mais eventos online, mas vamos ter a meta aí de se encontrar, pelo menos aí umas 2, 3 vezes por ano. Pessoal, beleza, parabéns aí pelo evento, acho que foi de altíssimo nível mesmo. Foi muito legal a experiência, para mim, acho que para vocês também. Convido vocês a participarem das nossas iniciativas, como eu apresentei, ou compartilhei a apresentação que eu fiz no começo, para quem perdeu. Eu vou mandar por e-mail também. É importante a gente se unir, a gente se manter sempre próximo. É importante a participação, porque nada se faz sem dinheiro, né? Então é importante sim comparecer de alguma forma, que seja o valor que você tem disponível, né? Que seja R$25 por mês, sim. Então é importante, sim, porque a gente está fazendo coisas muito importantes e precisa desse apoio de alguma forma. E é isso, pessoal. Obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos também. E qualquer coisa, contem comigo. Valeu, Guapi. Boa noite. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.